Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria entre no seu coração e lhe dê muita paz e alegria. Aqui quem fala é Daniel Silveira, sou missionário católico e nesse vídeo eu quero gravar um pouco do meu testemunho. Vou falar aqui de uma forma resumida, porque meu testemunho é um pouco grande, mas aqui resumirei um pouco para vocês conhecerem mais ou menos o que Deus fez na minha vida. Eu dou testemunho do que Deus fez na minha vida porque a palavra de Deus nos ensina, em Mateus capítulo 10, no versículo 32 ao versículo 33, a Bíblia diz: aquele que der testemunho diante de mim, diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Essas foram as palavras de Jesus Cristo. Ele nos ensina a darmos testemunho de Cristo para a nossa sociedade. Testemunho do amor de Deus para as pessoas. Bem, nasci dia 1º de novembro de 1991, dia 1º de novembro, dia em que a igreja comemora e homenageia o dia de todos os santos. No meu primeiro ano de idade, com 1 ano de idade, eu tive uma infecção no sangue gravíssima, que de princípio os médicos não estavam sabendo identificar direito o que eu tinha. E daí teve um dos médicos que disse que eu estava ficando muito fraco. Chegou para minha mãe e disse que eu não ia resistir. Mas as estruturas emocionais da minha mãe estavam abaladas, mas a fé dela estava de pé. Minha mãe rezando por mim, pedindo minha cura. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo soprou no coração da minha mãe que no próximo exame que os médicos fizessem, ia sair um resultado do que verdadeiramente eu tinha e eu passaria a ser curado. E minha mãe então chegou ao médico e disse isso para ele. Ele até brincou com ela um pouco, achou que aquilo era pura criação da imaginação dela, mas resolveram fazer novos exames, e nesses novos exames saiu o que verdadeiramente eu tinha. Minha mãe então, com suas orações, viu verdadeiramente o milagre de seu filho caçula sendo recuperado milagrosamente de uma enfermidade que de princípio os médicos não sabiam o que era. Deus deu a minha cura. Do meu ano de idade até os meus 13 anos de idade, meus pais sempre se esforçaram muito para que eu pudesse ser um homem de bem, dando uma educação maravilhosa para mim. Tentaram pagar os melhores colégios possíveis, de acordo com as condições de meu pai. Inclusive já estudei em colégios particulares. Meu pai se esforçava bastante para que eu pudesse ser um homem de bem, um homem formado em alguma coisa. Então, mas infelizmente, com 3 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com as drogas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que más companhias corrompem bons costumes. Foi o que aconteceu. Me deixei influenciar por uma pessoa que colocou droga para mim. Eu ainda era uma criança, 13 anos de idade, não sabia direito o que era aquilo. Mas depois daquela minha primeira experiência com as drogas, minha vida passou a ser altamente cercada por trevas. A primeira droga que eu usei naquele dia foi cocaína. Depois que eu cheirei cocaína com 13 anos de idade, o meu comportamento começou a mudar. Comecei a ser um jovem mais valente, um jovem mais agressivo, tanto com meus pais como também com os meus amigos, por perto da minha casa. Comecei a me envolver com certas pessoas erradas. Dizia para minha mãe que ia para a casa de um colega e ia para outro, sendo que nessa casa desse outro colega que eu arrumei no mundo errado, eu usava droga, me corrompia. Comecei então a construir amizades erradas, mas sempre tentei esconder isso dos meus familiares, principalmente das pessoas ao redor da casa da qual eu morava, para que ninguém pudesse falar para minha mãe quem verdadeiramente eu estava me tornando. Então eu fiz amizade no meu bairro com pessoas boas, pessoas normais, que não eram usuárias de drogas. Tanto que hoje conto minha história e muito se surpreende, porque não sabia que eu tinha sido dessa forma. Então, dos meus 13 anos até quase 19 anos de idade, eu fui um jovem corrompido pelas drogas. Comecei a furtar dentro de casa para mim poder comprar a droga. Comecei a fazer pequenos furtos dentro de casa e sempre culpava alguém. De 14 para 15 anos de idade, comprei minha primeira arma de fogo. Comecei a fazer assaltos à mão armada. No início, eu tive até um pouco de medo, mas depois que deu certo a primeira vez, o primeiro assalto deu certo, eu resolvi continuar fazendo. Então, meus amados irmãos, a minha vida começou a puxar muitas coisas ruins. Virei usuário de droga, comecei a fumar, comecei a beber,
Comecei a sair para muitas festas mundanas. Fiz várias vezes assalto. Já cheguei a fazer 12 assaltos por dia. A minha vida, e conto aqui para vocês, com a intenção de evangelizá-los, com a intenção de mostrar que Deus é poderoso para transformar a vida do ser humano. Então, com quase 19 anos de idade, no dia 10 de agosto de 2010, eu estava no quintal da minha casa fumando cigarro ao lado do meu irmão Tiago, e eu tive uma visão no céu de uma luz muito forte. Eu vi uma escada da terra subindo até o céu. Como eu já estava usando droga há alguns anos, eu pensava também que ia ser apenas mais uma de minhas alucinações. Eu tinha muitas alucinações, eu via muitas coisas, principalmente quando eu estava pelo efeito das drogas. Mas naquele momento foi diferente porque eu senti verdadeiramente uma paz invadindo a minha vida. E através daquela visão que eu conto detalhadamente de uma forma melhor quando dou testemunho nas comunidades e nos grupos de orações que sou chamado a pregar, eu conto de uma forma mais detalhada como foi essa minha visão. Mas aqui, resumindo para vocês, depois daquela visão, entrei no meu quarto, depois de ter visto o meu anjo da guarda e ter recebido conselhos dele, entrei no meu quarto, abri uma Bíblia e pedi a Deus uma passagem. Deus então me mostra Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, que fala da guerra de Miguel contra Satanás. E depois que eu li aquela passagem, eu fiquei com uma vontade imensa de entrar em oração. Fiz uma vigília então, a minha primeira vigília foi do dia 10 de agosto de 2010 para o dia 11. Quando foi no dia 11 de agosto de 2010, o Espírito Santo me pegou e levou-me para a igreja de Fátima, que se localiza na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, no bairro de Fátima. Naquele dia eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, estou indo para a igreja. Era mais ou menos umas 2h30 da tarde. E eu disse para minha mãe que ia para a igreja. Ela até se assustou um pouco, disse que o padre não estaria lá. Eu disse: mãe, vou para a igreja e vai dar tudo certo. Vou falar com Deus, vou buscar uma confissão e vai dar tudo certo. Depois do dia 11 de agosto de 2010, nunca mais eu usei drogas. Nunca mais precisei me corromper pelas drogas, nunca mais roubei ninguém. Deus verdadeiramente transformou a minha vida. Fui a uma comunidade católica, tive uma experiência grandiosa com o amor de Deus. Saí das drogas, do mundo dos assaltos, do tráfico, tudo através da bênção de Nossa Senhora de Fátima, que pedi a intercessão dela naquele dia e recebi essa graça de lutar contra a abstinência do crack. Pois de 17 a quase 19 anos de idade eu também usei o crack. Foi a droga mais forte que eu já cheguei a usar. Quase destruiu minha vida. Cheguei a pesar 40,5 kg. Estava muito magro. Estava completamente debilitado pela droga. Mas nesse dia tive essa experiência com o amor de Deus e mudei. Foi muito difícil no início porque tive muitos ataques de abstinência. Sofri bastante. Chegava na comunidade católica da qual eu comecei a fazer parte. E as pessoas rezavam muito em mim para mim poder me acalmar, para mim poder ter força. Eu quero dar um conselho aqui para os irmãos que estão me assistindo, você que tem um vício. A primeira coisa que você deve saber é que seu vício não é mais forte do que você. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que nenhuma tentação supera as suas forças humanas. Deus é fiel e te dará os meios de suportá-la e de sair dela. Tenha fé porque Deus pode te curar. Basta você querer e ter a decisão de verdadeiramente mudar de vida. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Deus quer fazer que você nasça de novo. Deus quer ver você nascer de novo. Deus quer ver você transformado. E para você ser transformado, basta você querer que Deus faça isso na sua vida. Abra as portas do seu coração para Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz dele, abrir a porta para ele, ele ceará contigo em tua casa, entrará na tua morada, e ceará ele contigo e você com ele. Deus quer fazer obra nova na tua vida. Creia verdadeiramente nisso e Deus vai mudar a tua vida. Deus vai te mostrar o caminho verdadeiro que você deve seguir, assim como Ele fez na minha vida, e por isso que estou aqui dando testemunho. Mas com pouco tempo, infelizmente, meus amados irmãos, com pouco tempo de católico, tive a infelicidade de me afastar da comunidade da qual fazia parte. Tive uma queda, que no caso não foi queda de droga, não usei droga de novo, nem cheguei a beber, mas eu me afastei da comunidade da qual fazia parte, porque me mudei de bairro, voltei para o bairro Jardim América, do qual eu morava, e lá eu conheci um pastor protestante,
aqui foi o meu afastamento da igreja. Conheci esse pastor protestante e ele começou a me influenciar a ir para os cultos protestantes. Comecei a frequentar os cultos protestantes, comecei a faltar à Santa Missa. Me deixei levar pelos conselhos daquele pastor que, distorcendo os textos da Sagrada Escritura, acusava a igreja de coisas que a igreja não ensinava. E por eu não conhecer muito bem a doutrina da Igreja Católica, acabei me tornando protestante. Virei obreiro no protestantismo, depois fui chamado a ser pregador e virei diácono. Fui ordenado diácono na Assembleia de Deus. E daí, nos cultos que eu pregava fortemente contra a Igreja Católica, porque eu dizia que os católicos eram idólatras, que os católicos adoravam imagens, que os católicos iam para o inferno se não aceitassem Jesus. Quando, na verdade, eu pregava coisas que a Igreja Católica não faz. O verdadeiro católico adora unicamente a Deus, não adora imagem, nem a Virgem Maria, nem os anjos. O verdadeiro católico adora unicamente a Deus. Só que eu acusava a Igreja Católica de tudo isso, porque eu não conhecia verdadeiramente a doutrina da Igreja Católica. Eu convido a você que está no protestantismo, para que você possa formar uma crítica ou um elogio sobre um determinado assunto, você precisa ter conhecimento dele primeiro, para que você não caia no erro de criticar errado. Então, o erro do protestante é criticar a igreja sem conhecer verdadeiramente ela. Eu cometi esse erro, estou falando de experiência própria. Conheci, então, um ex-pastor protestante chamado Paulo Leitão, inclusive agradeço ao Paulo Leitão, que Deus abençoe poderosamente a vida dele. Conheci esse ex-pastor protestante, comecei a debater com ele através das redes sociais e eu vi que verdadeiramente ele tinha respostas verdadeiras para todos os argumentos que eu colocava, eu defendendo o protestantismo e ele defendendo a Igreja Católica. Eu pude conhecer a verdade sobre a Igreja Católica. E também eu comecei a ler o Catecismo da Igreja Católica para me atacar mais ainda a Igreja, quando na verdade eu acabei voltando para os caminhos do Senhor. Larguei o protestantismo e hoje sou ex-protestante também, graças a Deus. Hoje prego em defesa da verdadeira fé, da verdadeira Igreja de Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu sou casado na igreja, graças a Deus, minha esposa Patrícia Linhares, da qual eu amo muito. Hoje sou pregador da Palavra de Deus, faço parte do Ministério de Pregação. Peço a todos vocês orações por mim. Aqui foi o meu testemunho de uma forma resumida. O meu testemunho tem muita coisa para contar, muitas e muitas coisas para contar, mas aqui resumo isso para que você possa ter essa experiência ao assistir o meu testemunho. E você também deve dar o seu testemunho. E não estou dando testemunho aqui para me envaidecer, para me mostrar que eu sou o cara. Não, não é isso. Dou meu testemunho para glorificar o nome de Jesus, porque tudo isso que aconteceu na minha vida, eu prego para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então também nas minhas pregações, eu explico como eu larguei as drogas, como eu larguei o tráfico, os assaltos, e também explico como larguei o protestantismo. Hoje eu evangelizo muito, mostrando na Bíblia Sagrada, intercessão dos santos. Mostro pela Bíblia Sagrada que imagens é permitida sim, imagens sagradas é permitida, porque a Bíblia só condena imagens de outros deuses, de ídolos, e não imagens dos santos. Eu provo tudo isso pelas Sagradas Escrituras. Tenho a fanpage do missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Você procurar aí no Facebook, missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Você vai lá e curte a fanpage, você vai lá estar acompanhando o meu trabalho de evangelização. E tem também a fanpage Discipulado Católico. Coloque aí Discipulado Católico e busque ler os conteúdos da qual eu posto lá. Agradeço a todos vocês pela atenção, que Deus abençoe poderosamente e a Virgem Maria interceda por cada um de vocês que estão me assistindo. Louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e hoje por ser um pregador da Palavra de Deus. Que Deus abençoe, obrigado pela atenção, agradeço desde já a todos que estão compartilhando e que assim esse vídeo seja para a evangelização, para resgatar vidas para Jesus. Resgatar vidas para Deus. Esse é o objetivo de eu ter gravado esse vídeo. Se você quiser me levar para dar um testemunho na sua comunidade, no seu grupo de oração, você pode entrar em contato comigo, pode me procurar
lá na fanpage mesmo, você envia uma mensagem para a fanpage, lá eu vou te passar o meu contato e a gente pode evangelizar muito mais unidos em Jesus Cristo, por amor à Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus abençoe, a Virgem Maria vos guarde. Amém.